meu nome é Virgínia, eu sou CEO da Fave e eu gostaria de te parabenizar por ter adquirido essa planilha. A primeira coisa que eu quero te falar é o objetivo desse produto: te ajudar a visualizar tudo que entrou e saiu da sua hospedagem. Além disso, você vai ter gráficos que resumem esses dados, facilitando a sua visualização mensalmente. E agora eu quero te contar o que você realmente conquistou, porque não foi só a planilha, não. Você também recebeu 3 videoaulas, essa é a primeira delas, além de 2 e-books que estão lá no material que você recebeu por e-mail. Nesse curso eu vou ser rápida e direta para facilitar a gestão financeira do seu hostel, hotel, pousada. E então nessa primeira aula eu já vou te ensinar como configurar a planilha e como já começar a utilizar ela. Eu vou espelhar a minha tela e eu vou mexer nela junto com você. Na segunda aula eu vou trazer dicas práticas de gestão financeira para hospedagens, para que você possa organizar e otimizar os custos do seu negócio. E por fim, na terceira e última aula, a gente volta para a planilha para entender como interpretar os gráficos que são gerados na própria planilha. E aí sim, entender como é que a gente pode gerar soluções estratégicas com base nesses resultados. Esse aqui é o material que você vai ter acesso no seu e-mail. E aí aqui, eu deixei um passo a passo de como que você faz uma cópia para salvar dentro do seu Drive, caso você queira salvar em uma pasta específica. Mas, assim que você clicar nesse link aqui, ele já vai te dar a possibilidade de criar uma cópia e ela já vai ser salva automaticamente dentro do seu Drive. Eu vou abrir aqui, o meu Google Chrome já está logado, então ele vai abrir direto e já vai salvar no meu Drive. Mas caso não esteja, é só você logar no seu Google Chrome que ele vai salvar dentro do seu Drive, tá? Caso você não tenha uma conta Google, crie uma para você, é gratuita, beleza? Outra coisa que tem aqui dentro desse material, tá? Aqui tem o conteúdo dos vídeos, então esse vídeo que você está assistindo agora, os outros 2 vídeos também, que você já tem acesso clicando aqui, e acesso também para os 2 e-books que você também recebeu. Então tá tudinho aqui nesse material, não tem erro, tá? Tá tudo aqui, mas qualquer dúvida que você tiver, aqui também já tem todos os acessos de contatos, então qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe, que é só perguntar lá que a gente ajuda você. E outra dúvida que sempre surge, tá? Virgínia, eu posso acessar pelo celular? Pode, desde que você tenha um aplicativo aí do Excel Sheets. Mas eu recomendo que você faça no computador, porque fica mais fácil a visualização e também para você mexer. Mas, caso você não tenha nenhum computador, nenhum notebook, dá para utilizar no celular também, beleza? Mas utilize aí, e principalmente o navegador Google Chrome, que vai ser mais fácil para você utilizar. Então, acessando aqui, você vai clicar em fazer uma cópia, já vai estar salvo automaticamente. Outra sugestão, para ficar mais fácil de você acessar, já que é legal você utilizar essa planilha diariamente. Salva aqui, ó, cria um favorito aqui dele, né? Coloca aqui, ó, gestão financeira. E coloca aqui na sua barra de favoritos, tá? Para você acessar sempre o Chrome e ele já tá salvo aqui. Então a gente já pode começar a mexer nela. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para você a cara da planilha, né? Então, o que que ela é? O que que ela traz para a gente de funcionalidade? Aí depois a gente começa a mexer nela. Então, a primeira aba, a gente tem instruções. A segunda aba, a gente tem uma listinha que a gente vai utilizar ela daqui a pouquinho. E as próximas abas são os meses. Então, a gente tem aqui de janeiro até dezembro, tá? Que são os meses aí do ano. Então, todos os meses são iguais. Basicamente, o que a gente tem aqui são as saídas do mês, as entradas, os gastos de mercado, os gastos de manutenção e 3 espaços aqui para retiradas, caso você tenha sócios. Então, até 3 sócios você consegue colocar as retiradas aqui durante o mês. Até porque a gente não consegue, em muitos momentos, fazer um pagamento único, né? Principalmente quando a gente é pequeno. A gente não consegue tirar ali o meu Prolabore num dia só. Então, eu vou tirar para mim ali R$3.000. Então, no dia 10, eu vou pegar 3.000 e vou me pagar. Não, a gente acaba fazendo retiradas durante o mês. E isso pode acontecer também quando a gente inclui um sistema de sociedade. Eu vou te passar R$500 na primeira semana, na segunda semana eu te passo 200, enfim. A gente vai passando esses valores semanais ou quinzenais, enfim. E aí, a gente vai registrando isso aqui também.
Isso também tem a ver com o fato de que em muitos momentos a gente acaba misturando as contas pessoais com as contas do nosso negócio. Então, aqui ela dá a possibilidade de a gente fazer essa separação. Se a gente não tiver sócio, aqui a gente vai utilizar somente essa primeira tabela, que é a nossa, né? A nossa de administradora. Aqui eu tô me colocando como dona, né? Mas é a sua, né? Então, a sua conta aqui, ela vai entrar aqui nessa retirada aqui do sócio administrador 1, beleza? Os outros meses são todos iguais. Passando aqui para baixo, a gente vai gerar aqui um gráfico, tá? De para onde que o meu dinheiro foi nesse mês, de onde que o meu dinheiro veio nesse mês, quais foram os gastos que eu tive de mercado, de manutenção, tá? Então, a gente vai ter esses 4 gráficos. E aqui em cima, no topo, a gente vai ter em tempo real, à medida que a gente vai preenchendo essa planilha, as contas pagas, as contas que faltam pagar. O nosso saldo inicial, a gente vai preencher ele aqui, né? Que a gente vai começar o mês com o saldo inicial ali preenchido. E aqui a gente vai ter o nosso balanço, né? O nosso saldo total. Então, do que entrou e o que saiu, a gente consegue acompanhar esse saldo total. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para você essa nossa tabela e vou preenchendo ela, dizendo para você em que momento que você vai preencher essas coisas aqui e seguindo esses nossos 5 passos que estão aqui. Mas eu recomendo que você volte nesses passos à medida que for necessário. Outra coisa, além desses passos aqui, você pode utilizar como apoio essas células aqui de cima. Então, em cima de cada tabelinha, a gente tem esse mesmo texto aqui de precisa de ajuda? Passe o mouse aqui para saber como preencher corretamente. Então, você vem aqui, passa o mouse em cima e ele tem um ensinamento aqui, tá? Então, agora que eu dei um panorama geral, nós vamos começar aqui no passo 1. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar. Então, supondo que hoje é dia 10 de março. Comprei essa planilha hoje, no dia 10 de março. Eu vou começar a preencher a minha planilha aqui, ó, em março, tá? Ah, Virgínia, mas não tem que começar a esperar virar um mês, virar para abril. Não, pode começar hoje. Vamos começar isso aqui hoje, o mais rápido possível. Essa planilha pode ser usada a qualquer momento e é o ideal, tá? Então, comecei hoje no dia 10 de março, então estou aqui na aba de março, e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou seguir exatamente o que está aqui, tá? É preencher o meu saldo inicial. Então, quanto que eu tenho em caixa hoje? Então, tá até aqui, ó, insira o valor que você possui disponível em caixa no início do mês. Qual que é o valor que eu possuo em caixa hoje? Você vai somar isso que você tem nesses bancos, tá? Então, é tudo que você tem hoje. Aí, então, vai abrir a gaveta ali, vai olhar o que tem de dinheiro, vai olhar no banco tal, vai olhar no outro banco, vai olhar no outro banco, é o que a gente tem em dinheiro hoje. Então, vou dar um exemplo aqui que eu somei tudo, somei todos os meus valores aqui que eu tenho hoje, e eu vi que me deu um total aqui de R$ 5.000. Então, é o que eu tenho aqui no meu saldo inicial. Eu ainda não registrei nenhuma saída, nenhuma conta para pagar, nada disso, então o meu saldo total, ele vai ficar 5.000, né? Porque é como se eu tenho 5.000, beleza, 5.000, ok. Esse é o primeiro passo. E aí aqui, ó, eu até coloquei uma recomendação de utilizar a planilha no Zoom 75%. Por que 75%? Porque vai permitir que você tenha uma visualização melhor aqui dos gráficos e das tabelas, tá? Então, é só vir aqui nesse Zoom e usar o 75%. Eu tô colocando 125 para focar melhor no que eu tô falando agora, mas depois, quando você pegar o macete do que é cada coisa aqui da planilha, fica mais tranquilo para você poder preencher e visualizar no 75, acho que fica mais fácil, tá? Beleza, então, aqui é só isso, tá? Passo número 2. Olha só, o que eu acho ideal você fazer? Preencha todos os gastos que você tiver previsto no mês. Então, assim, preencha tudo que você achar que vai ter de gasto. Não precisa preencher na hora de pagar. Preencha o que você acha que vai vir de gasto aí no mês. E aí, um ponto muito importante aqui, tá bom? Essa parte marronzinha aqui de cima, o valor, ele já é calculado. Nessa tabela toda, nessa planilha toda, uma dica para você saber se tem fórmula ou não, é só você clicar em cima do valor aqui, que já tem aqui uma formulazinha. Onde tiver fórmula, você não preenche, que já vai puxar. E aí, percebeu? Lembra? Não sei se deu já para
para pegar aqui, que a gente tem supermercado, manutenção e os 3 prolabores, essas vão puxar lá das nossas tabelinhas. Então, basta você preencher aquelas tabelas lá, que ele já vai puxar aqui para a gente somando. Então, aqui a gente não preenche valores, tá? Eu já vou falar para vocês quais são as informações que vão entrar aqui. Então, você começa a preencher as saídas a partir da célula aqui de baixo. Nos outros meses todos eles já vêm digitados, então você não precisa se preocupar, tá? Sempre preenche daqui para baixo. E aí eu vou colocar alguns exemplos aqui que você pode colocar, tá? Então, coisas fixas que a gente paga todo mês, né? Aluguel, contador, equipe de limpeza, conta de água, conta de luz. Esses aqui, eu tenho alguns clientes que costumam já deixar até fixo, copiar e só colar no próximo mês, porque já são valores assim, já são contas bem fixas mesmo. Que se repetem, né, ao longo dos meses. E aí você vai preenchendo aqui. O tipo, você vai marcar se é fixo ou variável. Virgínia, não sei o que é fixo e variável. O que é uma despesa fixa? É uma despesa que não muda, independente do quanto você teve de movimento ali ou não. Por exemplo, o aluguel. O aluguel é uma despesa fixa. Então, se eu hospedei 1.000 pessoas, ou se eu não hospedei ninguém, eu tenho que pagar aquele valor de aluguel independente de qualquer coisa. Agora, se o seu aluguel variar por algum motivo, não sei, se você tem um acordo, sei lá, você fez um acordo com o proprietário de que o seu aluguel vai ser de acordo com a demanda, aí ele vai ser uma despesa variável. Então não é algo que tá escrito em pedra, tá? É algo que pode depender de acordo com o seu modelo de negócio, pode variar de acordo com o seu modelo de negócio. O salário dos funcionários fixos é um custo fixo. Mas se eu tenho um salário de um vendedor que tem uma remuneração variável, ele que trabalha com comissão, pode ser uma despesa variável. Então, vai muito de acordo com o seu modelo de negócio. Você tem que entender qual que é a diferença. Fiz um resuminho ali também, tá? Fixo é uma coisa constante e variável é uma coisa que muda. Essa é a diferença, tá? Outra coisa que é legal de você pensar. A conta de água e a de energia. Essa geralmente vai ser variável. Por quê? Quanto mais água for consumida, maior vai ser o valor. Quanto menos água for consumida, menor vai ser o valor. Energia, a mesma coisa, tá? Então, a gente vai colocar aqui, classificar, né? Então, aqui coloca fixa, o contador, por exemplo, supondo que ele coloca aqui um valor fixo para eu pagar ele fixo. Geralmente, os contadores cobram um valor fixo da gente de comissão dele, né? Do pagamento da mão de obra dele. Aí ele tem um valor, supondo que seja R$ 500. E aí você tem os impostos. Aí você pode colocar aqui os impostos como algo variável, e aí você, na hora que fechar lá o seu DAS, enfim, aí você coloca aqui quanto que deu, e aí fechando lá os impostos, você coloca o valor aqui. E aí, à medida que eu vou colocando o valor, a planilha vai colocando aqui que isso é uma conta a pagar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu aluguel, supondo que ele é R$ 5.000. Coloquei 5.000, lá, ele somou mais 5.000. E aí eu vou preencher o restante, só para a gente ver o que vai acontecer ali. Vamos lá, supondo que... E aí aqui, tá? Agora, falando do momento que eu vou preencher. A conta de água e de luz, ela ainda não veio, né? Supondo que ela ainda não veio esse mês. No momento que ela chegar, mesmo que ela seja referente ao mês passado, eu vou pagar esse mês. Então, ela vai sair do meu caixa esse mês. Então, eu posso colocar ela aqui. Então, chegou a conta de luz hoje, eu já vou colocar esse valor aqui. E a gente já registra ele aqui também, tá? Então, beleza. Chegou a minha conta de água hoje. Eu vi que ela veio R$ 400. A minha conta de luz veio R$ 600. E eu tenho que pagar a equipe de limpeza aí R$ 1.000. Ó, viu que somou tudo ali, né? E aí, o que vai acontecer? Tá. Uma outra opção bem legal que vocês têm aqui também para registrar. A forma de pagamento. Por quê? Muitas vezes, a pessoa que recebe, né, essa conta, ela tem formas específicas de receber. E aí a gente tem que se preparar para isso. Então, assim, às vezes o dono da casa que eu aluguei ali, ele só recebe no Pix.
Então, eu tenho que me preparar para ter aquele dinheiro em caixa para poder fazer esse pagamento. Então, é legal você marcar aqui qual que é a forma de pagamento. Outra coisa, às vezes, eu tenho que fazer um pagamento. Aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito comum: Booking. Tem que pagar o boleto da Booking. Vou colocar aqui, Booking é variável, né? Supondo que eu tenho que pagar um boleto aqui de R$ 1.500 da Booking esse mês. Aí, o boleto, né? E aí, a Booking veio me falando que ela não recebeu. Ela não recebeu, que eu não fiz esse pagamento, ou ela vem falando que não recebeu nenhum tipo de pagamento referente a tal coisa. Eu tenho aqui que a minha forma de pagamento foi via boleto. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso ir lá nos meus pagamentos e dar uma olhada no meu histórico de pagamentos de boletos naquela data que eu registrei aqui. Ou supondo que foi via Pix. Então, eu vou olhar os meus pagamentos de Pix naquela data e eu consigo pegar o comprovante. Então, isso aqui facilita muito a nossa vida. E outra opção aqui também que facilita demais é a gente colocar qual banco que foi a retirada desse dinheiro. Então, supondo que eu paguei no Pix, no banco tal. Vou colocar aqui, sei lá, Banco Itaú. Então, eu vou olhar lá no meu Banco Itaú, porque às vezes a gente tem bancos diferentes, que eu paguei no Pix, a Booking. Então, lá eu consigo pegar o meu comprovante e eu não me perco, tá bom? Então, aqui vocês vão registrando também a forma de pagamento e o banco de retirada para facilitar, caso a gente precise de comprovantes. Ou, caso vocês tenham funcionários que façam esses pagamentos, para que eles se organizem para realizar esses pagamentos também. Aqui, vocês conseguem colocar o vencimento, para vocês conseguirem também se organizarem em relação a isso e não ficar faltando nada. Então, quando você registrar isso aqui, não precisa ser no dia do pagamento. Pode registrar todas as suas contas sem estar pagando e coloca a data de vencimento aqui. Por quê? Vai estar aqui para pagar. Você sabe que você tem uma dívida de 9.700, mas ainda está a pagar. Não tem problema. Ah, não tem nada vencido aqui. Então, eu posso colocar aqui, ó, essa daqui é para 20 de março, isso daqui é para 15 de março. Você coloca as datas. Agora, a gente tem uma grande diferença aqui, o que é muito legal, e aqui que está o pulo do gato. A data de pagamento. É aqui que você vai registrar o dia que você pagou. Então, no momento que você fizer o pagamento daquela conta, você registra a data aqui. E é essa data que você registrar aqui que vai te dar aqui a conta paga. Então, caso você tenha colocado uma data de pagamento aqui, ele vai contar como conta paga. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje, dia 10 de março, é o meu dia de pagar contas. Então, hoje foi o dia que eu paguei o meu aluguel. 10 de março. O que ele fez comigo? Eu peguei os 5 mil que eu tinha em saldo e paguei o meu aluguel. Então, eu fiquei com um saldo de R$ 0. Tá aqui. 5 mil de contas pagas do aluguel. Zerei o meu saldo. E aqui, R$ 4.700, que é o que falta pagar. Que é esses 4.700 que estão aqui. Opa, aqui. 4.700 que estão aqui. Beleza, é isso. À medida que vocês forem pagando aqui, vai aparecendo aqui. Então, aqui vocês podem ir brincando com os valores, tá? Aqui embaixo, você vai ter as saídas do mês. Então, porque aqui em cima, como ele vai fazendo esse balanço de o que tá faltando, ele não vai me dar todas as saídas do mês, né? Porque ele vai considerar o que entrou e saiu, vai ficar fazendo esse balanço, e às vezes eu quero só saber tudo que saiu no mês, então aqui ele me dá todas as saídas. Faturamento ainda tá zerado, porque aqui a gente tá falando só do que tá saindo, né? A gente ainda não tá falando de nada que entrou. Então, por enquanto, eu tenho só saídas aqui. E aí, aqui eu já tenho o meu gráfico, né? Esse meu gráfico, ele vai me dar em porcentagem todos os meus gastos que eu tive no mês. Então, eu entendo que, olha, metade do meu gasto foi aluguel. Percebe que eu tenho quase R$ 10.000 de saídas e 5 mil foi aluguel? Então, eu entendo que metade aqui foi o meu aluguel. Aqui, estou supondo, né? Porque foram os valores que eu chutei. Então, essa é a primeira parte aqui. Lembrando que tudo isso que eu falei aqui para você está aqui no meu passo a passo, tá? Então, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de dinheiro entrando. Essa planilha não é uma planilha de fluxo de caixa. É uma planilha de gestão financeira. É para a gente registrar o que a gente está pagando durante o mês.
Por que eu tô falando que não é uma planilha de fluxo de caixa? Porque aqui eu não consigo registrar entrada e saída de camas, tá? Não consigo. Por que eu tô falando isso? Porque essas entradas que eu vou colocar aqui, eu não vou registrar as entradas de cada hóspede que chegar e sair do meu negócio. Eu não vou colocar isso aqui. Aqui, eu vou lá no meu motor de reservas, eu vou lá no meu HQBeds, eu vou lá no meu sistema, que seja o meu caderninho, eu vou pegar tudo que eu tive de entrada ali naquele mês, pode ser na semana também, e aí eu vou colocar aqui nas entradas. Por isso que tá canal aqui. Então, qual que é a minha sugestão? É que você some todas as entradas que você teve, e aí sim coloque o valor total aqui. Outra coisa, você vai colocar esse valor aqui descontado, tá? Então aqui é o que realmente entrou para você. Ou seja, por exemplo, se eu tenho tudo que entrou da Booking, a Booking ela já manda para mim, eu tenho tudo que entrou da Booking, mas eu tenho uma parte que eu tenho que passar para ela. A parte que eu tenho que passar para ela, o boleto dela tá aqui. Então, tá descontando. Mas se eu vou falar, por exemplo, de Airbnb, que uma parte, né, uma porcentagem, eu tenho, já é descontado do Airbnb, eu tenho que tomar cuidado em como é que o Airbnb vai me passar esse faturamento, porque uma parte está sendo descontada. Então, coloque realmente o que entrou para você. Pode olhar a conta bancária para colocar aqui, mas quando for checar no sistema do motor de reserva, cuidado para não colocar o valor bruto, tá? Coloca aqui o valor líquido. Então, aqui você vai colocar, sei lá, Booking, vou colocar R$ 3.000. Airbnb, BNB, R$ 1.500. WhatsApp, R$ 4.000. Instagram, R$ 5.000. Hostelworld, R$ 2.000. Show? Aqui ele vai somar para mim. E aqui de onde que veio o dinheiro do meu empreendimento esse mês, beleza? Outra coisa, caso você tenha outras fontes de renda aí, pode colocar aqui também. Então, supondo que você venda serviço de lavanderia, pode colocar aqui. Serviços de lavanderia. Vendemos R$ 500. Café da manhã. Pode colocar também. R$ 8.000. Fizemos uma reforma aqui na minha pousada. A gente trocou algumas camas e a gente vendeu as roupas de cama e a gente vendeu as camas que a gente estava utilizando ali naquele quarto que a gente não vai usar mais. Venda de móveis. Pode colocar também. Venda de móveis. Vendemos por R$ 1.000. Tudo que for fonte de renda, que entrou dinheiro, qualquer dinheiro que entrou, pode colocar aqui, beleza? Então, pode colocar, ele vai entrar aqui, ele vai somar aqui e ele vem aqui sim agora para o nosso faturamento, tá? E ele vem aqui para o nosso saldo, porque é um dinheiro que está no nosso caixa, né? Que está ali na nossa conta bancária. É importante você checar, porque tem muitos pagamentos que podem vir no cartão de crédito e o cartão de crédito, às vezes, ele não cai no mesmo dia. Então, pode acontecer desse valor aqui do saldo total, ele não aparecer para mim em tempo real, né? Porque às vezes o cartão vai cair em 30 dias, 45 dias. Então, você pode optar por registrar essas entradas aqui através da máquina de cartão. Então, ao invés de você colocar, por exemplo, Instagram, você pode colocar aqui as entradas da máquina de cartão, tá? Pode colocar a entrada da máquina de cartão, que aí é bom que você já coloca aqui com a taxa descontada. Se caso você for colocar a entrada aqui sem a taxa da máquina de cartão, você precisa colocar a taxa do desconto aqui como uma saída, senão o seu valor aqui não vai fechar, ok? E aí entenda, tenho dinheiro em caixa, aqui eu já posso pagar mais contas, e à medida que eu for pagando as minhas contas, ele vai me dar aqui novamente o saldo em tempo real. E aí aqui novamente, tá? Aqui eu deixo aqui para vocês, tá? Insira as entradas separadas por motor de reservas
ou apenas coloque a soma de todas as entradas, caso tenha um software que te entregue esse dado somado. Bom, então, aí vai depender do que você tem aí de ferramenta de fluxo de caixa, tá? Utilize o seu fluxo de caixa, aqui não é fluxo de caixa, tá bom? É gestão financeira. Gastos de supermercado. Aqui é legal, tá, gente? Olha só. Não é para escrever o gasto de supermercado aqui na célula. Tanto o gasto de supermercado quanto de manutenção, você vai escrever aqui, nessa outra aba. Por quê? Porque a gente vai gerar um gráfico, e aí meu gráfico, às vezes a gente repete muitas informações, muitas palavras, a gente às vezes, principalmente café da manhã, a gente compra muitas as mesmas coisas, e aí a gente acaba escrevendo de forma diferente, então meu gráfico não vai ficar muito legal. Então por isso que a gente tem que registrar isso aqui. Só que assim, uma vez registrado aqui, por exemplo, o pão, não precisa registrar nunca mais, ele vai aparecer em todos os meses, tá? Então, é um trabalho que vai ser feito uma vez só e para todo mês ele já tá ali feito bonitinho, tá? Como que eu vou fazer isso? Aí lembra aqui, tá? Já tá até escrito aqui, ó. Você vai registrar todas as compras que forem feitas no mercado. Aqui a gente tem um pequeno fluxo de caixa de mercado e manutenção. Por que a gente tem isso aqui? Porque a gente tem muito gasto com mercado e manutenção dentro de hospedagem. Então é importante a gente ter essa gestão, porque são os maiores gaps que a gente às vezes tem, principalmente quando a gente está falando de financeiro. Então, se no seu fluxo de caixa, no seu software de caixa ali, você tiver esse fluxo, faça por lá e só filtra para cá depois. Se você não tiver por lá, você pode juntar suas notinhas e trazer para cá. Não tem problema nenhum fazer dessa forma. Veja aí o que faz mais sentido para você. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Você vai vir aqui no seu supermercado e vai colocar aqui, sei lá, pão de forma, mussarela, presunto e pode colocar aqui também café. Aí, quando você voltar aqui, ele vai aparecer para você aqui na despesa. Ele já vai aparecer automaticamente. Então, basta você selecionar um de cada e aí você só vai colocar aqui a data e o valor, tá? Então, supondo que eu comprei tudo isso aqui no dia de hoje, tá? 10 de março. E aí eu vou colocar aqui os valores. Então, supondo que eu comprei para a semana inteira. O café tá bem caro. E aí, o que ele vai me dar aqui embaixo? Ele vai me trazer um gráfico. O que eu tenho aqui de interessante? Supondo, vamos falar do futuro aí. Supondo que amanhã eu vou e compro pão de forma de novo. Então, 11 de março eu fui lá e comprei mais pão de forma. Ele vai me dar aqui, ele vai somar o meu pão de forma aqui embaixo. Então, esse meu gráfico, ele vai somando para mim. Então, ele não vai ficar repetindo esse gasto. Então, você pode registrar quantas vezes você quiser a mesma compra durante aquele mês, que ele vai filtrar aqui para você esse gasto, tá bom? Então, é importante você não coloca assim, compra do dia. Coloca o material para você entender. Pô, a gente está gastando muito com café, a gente está gastando muito com presunto. Olha esse gasto aqui de pão, o que está acontecendo? Vamos entender o que está acontecendo aqui, que a gente está tendo esse gasto tão alto, por que está aumentando tanto. Outra coisa também, material de limpeza. É algo que a gente consegue medir aí como é que foi feito esse gasto. Outra sugestão aqui, caso você não queira colocar por ingrediente. Você pode colocar simplesmente café da manhã. Aí você pode colocar café da manhã e material de limpeza. Aí você consegue separar. Aí você pode, toda vez que você for no mercado, você consegue colocar assim, a compra de café da manhã do dia 10 de março foi de R$ 100 e a compra do material de limpeza do dia 10 de março foi de R$ 200. Aí você vai sempre registrando assim, e aí ele vai te dar só a separação ali de café da manhã e material de limpeza. Aí você consegue equilibrar esses valores e ele te dá o total mensal ali de gasto com o mercado. O mesmo para gasto com manutenção, só que aqui vai ser na tabelinha diferente. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, piscina, cozinha. Ou, se você optar, pode colocar mais discriminado aqui o que foi esse gasto. Então, troca da pia da cozinha,
Aí você pode colocar desse jeito, e aí volta aqui para o minha caixinha de seleção, e aí já vai estar aqui. Aí coloca a data, o valor, e novamente ele vai te dar aqui o gráfico. Vou colocar a data aqui só para vocês verem isso ilustrado lá na frente, tá? Eu vou colocar aqui 10 de março também, e o meu valor aqui de R$ 30. Bem barato, né? Aí tá aqui, ó, o gráfico. Ele ficou uma coisa só, vou colocar aqui, sei lá, piscina, 10 de março, R$ 500. Olha lá. Separou para mim piscina e troca da pia da cozinha. E aqui, supondo que no dia de hoje eu vou fazer uma retirada para mim, que eu sou a dona do negócio, então 10 de março, vou retirar para mim aqui um valor de R$ 500. Então, fiz essa retirada aqui de R$ 500. Lembrando que aqui eu estou considerando que esses pagamentos, tanto de mercado, quanto de manutenção, quanto o meu pagamento que eu estou retirando, eu estou pagando à vista, tá? Eu não estou fazendo esses pagamentos aqui, esses 3 pagamentos aqui, no cartão de crédito, beleza? Se caso vocês forem fazer esses pagamentos aqui no cartão de crédito, forem parcelar, o que você vai fazer? Você vai colocar as parcelas aqui. Então, supondo que eu vou parcelar aqui a piscina, R$ 500 de 2 vezes. Eu vou colocar 250 em março, vou lá em abril e coloco a segunda parcela da piscina aqui, 250, ok? E aí, o que vai acontecer aqui na minha tabelinha de saídas? Ele já vai estar aqui, ó, preenchido para mim, aqui, o meu gasto, tá? Só que qual que é a diferença aqui? É que, lembra que eu tinha 25 mil de saldo total? Nesse caso aqui, eu não tenho a questão da data de pagamento. Aqui eu já estou considerando que eu paguei. Então, ele deu baixa no meu saldo total, tá? Então, ele somou tanto aqui nas saídas, tá? Quanto aqui no meu saldo total, ele já deu baixa também. Então, aqui o vencimento, você pode ou não colocar, tá? Você que sabe. Banco de retirada também, você pode ou não colocar, porque às vezes tirou de bancos diferentes, é opcional. E a forma de pagamento também fica a seu critério, beleza? Então, tudo isso aqui é só para registros. O mais importante é você colocar os valores e as datas, porque isso aí vai ser bem importante para a gente ter isso registrado aqui. Beleza? No mais, era tudo isso. Se apoiem bastante aqui nas instruções, tá? Aqui tem mais dicas para salvar a planilha, para utilizar ela, para poder fazer a utilização dos dados. E tentem, às vezes, também fazerem as contas numa calculadora para ver se está batendo aqui, para fazer sentido na cabeça de vocês. Então, nossa, por que esse valor deu isso? Por que deu aquilo? Ah, entendi. Agora é por conta disso, agora é por conta daquilo. E aí você vai entendendo, e aí essa planilha, ela vai ser a sua mão direita, esquerda e os pés, e daqui a pouquinho você vai estar utilizando ela aí para respirar e fazer todo o controle da sua gestão e dormindo tranquilo, tranquila, sabendo que as suas finanças estão todas sob controle. Obrigada por ter acompanhado essa aula até aqui. Agora que você já pode colocar a mão na massa, bora para o próximo vídeo. Nele, eu vou trazer as dicas práticas de gestão financeira para o seu negócio. Te espero lá!